eu sou a Lu e hoje estamos aqui para concluir o trabalho da casinha com roda d'água. Bom, nós já fizemos toda essa área da paisagem, agora nós vamos para as rosas. Pincel número 6 aparado, amarelo pele, sépia e branco. Então, você viu que tem esses risquinhos? Esse é o lado que eu quero que fique a primeira sombra. Vou fazer essa daqui que tá bem inteirinha para você ver. Olha só, sépia, passo o risco no meio. Todas elas têm esse risco do meio. Aí, onde tem os risquinhos, você vai puxar esse sépia. Depois você pega um pouquinho, coloca do outro lado e puxa para dentro. Tá vendo? Ficou espaço aqui, espaço ali. Amarelo pele. Eu vou completar esse espaço. Coloco a tinta aqui e puxo para cá, completando o espaço. Não é para misturar redondinho, tá? Você deixa assim essa ranhura. Só que eu vou iluminar com o branco. A luz, que é o branco, ela vai no mesmo lugar da cor mais clara. Nesse caso, vai no mesmo lugar do amarelo pele. Olha, se você fizer com a cor, com a tinta úmida, vai dar um efeito desbotado, assim, muito legal. Vou fazer esta que tá por trás das rosas. Então, ó, o pezinho tá aqui. Eu puxo a linha bem em cima do pezinho. Aí, o lado que tem esses dois risquinhos, eu já vou puxar o sépia. Olha, eu tô esfumaçando pra lá. Eu já venho do lado contrário, na borda, puxando um pouquinho para dentro. E aqui, com um detalhe, essa folha, ela tá por trás das rosas. Então, as rosas estão lançando sombra sobre ela. Ela vai ficar mais escurinha. Agora, eu coloco o pele no lugar da luz e o pele do lado de lá também no lugar da luz. Olha, tá vendo? Aqui ficou tudo escuro. Por quê? Porque tá por trás. E o branco em cima do pele, bem menor quantidade. E deixando essa ranhura. Você não pode misturar muito. Aqui tá o pé. Então, do pé pra ponta. Você viu que eu não cheguei na pontinha? Eu puxei o pincel. E agora eu vou colocar algumas pinceladas para o lado onde estavam os dois risquinhos. Agora, do lado contrário, puxando para dentro. Preencho o restante do espaço, deixando a ranhura. Olha, você vai acompanhando o movimento da folha. Tá vendo? Essas ranhuras aqui, se você puxar o pincel na largura, assim, ó, eu pego tinta, se eu coloco o pincel assim, vai preencher tudo. Então, não trabalhe com ele assim. Vou escurecer aqui de novo. Olha como eu trabalho com o pincel. Peguei a tinta do pincel inteiro. Eu coloco essa tinta assim, ó, pra fora. Aí, eu puxo o pincel e eu venho torcendo o pincel. Ó, terminou fininho. Começa largo, na largura do pincel, e eu torço e ele termina fininho. Olha só, vou fazer aqui com o sépia. Começo na largura do pincel. Venho, aí eu vou torcendo o pincel. Olha, ele termina mais fino. Largo, fino, largo, fino. Agora eu venho com o branco, algumas pinceladas, não precisa trazer inteiro. E o branco daqui pra lá também.
aproveitando aquele espaço que eu tinha ali da ranhura, eu coloco o branco no meio. Olha o acabamento da folha com o pincel 0. Um risquinho no meio, algumas ranhuras assim para os lados, um risquinho fazendo que meio um semicontorno do lado claro. Risquinho no meio, ranhuras para cima do claro, 2 ou 3. Pontinha, um semicontorno, porque você não precisa contornar assim pesado. Só umas pinceladinhas você já deixa o espaço bonito. Aqui, ó, risquinho no meio, ranhura pro lado, pontinha e algumas pinceladinhas. Às vezes fica até grossinha, assim, não faz mal. Vou pôr pro lado de cá também, porque aqui ficou bem clarinho. Agora eu vou pegar, ó, pincelzinho número 2 aparado, aquele gostosinho de trabalhar. Pouquinho de tinta, eu vou fazer aqui, ó, o cabinho, com esse pincel mais largo. Esse pra cá, esse pra cá. Aqui já vou com o pincel cheio, carregado de tinta. Já vou fazer também. Embaixo sempre fica gordinho. Nunca faça com o pincel 0. Faça com esse aqui, que o cabinho que sustenta a rosa, ele é mais larguinho. Ó, pinceladas, fica bem tortinho, né? Agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Também pinceladas. Ó, eu vou dando arranquinhos. Aqui um maiorzinho, olha só que legal. Ah, um detalhe aqui, ó, que fica bonito também. Aqui na folha, onde você colocou esse escurinho, você pode fazer com, agora sim, com pincel 0. Um risquinho assim, sem ser inteiro, completo, pesado. Leve. Olha que legal. Eu vou terminar as minhas folhas, depois eu mostro pra você. Olha, já terminei as folhas. Agora, com o pincel 2, eu vou fazer aqui, ó, o cabinho do botão. E esse daqui também. Preenchendo, tá vendo? Vocês vai fazendo assim, ó. Esse aqui posso até deixar mais escurinho. Vou iluminar com um pouquinho do branco. Nós vamos fazer esse botão com amarelo canário aqui dentro e um pouquinho do papaya desse lado. Você pode até dar uma pinceladinha de branco aqui, ó, assim na ponta. Aqui embaixo nós vamos usar as mesmas cores que usamos nas folhas. Então eu vou preencher com amarelo pele. Eu vou fazer um pouquinho de sombra com o sépia. Essa parte de baixo aqui já vou colocar inteiro de sépia, ó. Assim. Vou subir aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Sem lavar o pincel, eu já vou pegar um pouquinho do branco. Ó, só virei o lado, tava trabalhando com esse lado ali que tá sujinho, agora eu peguei aqui. Uma pontinha aqui com o branco, nem precisa descer até embaixo. Aqui eu quero um pouquinho mais. E aqui vira o pincel, porque a tinta tem que ficar pra fora. Um pouquinho mais de branco também. Limpo o pincel aqui embaixo. Vou terminar aquelas pontinhas ali. Você pode fazer com o pincelzinho número 2 ou com o pincel 0, se você quiser. Eu vou fazer com o meu número 2. Ó, quero fazer aqui só uma pontinha. Esse daqui também, a gente precisa pôr uma pontinha nele.
E esse daqui também. Você seguindo o risco, você vai ter bem certinho isso aí no teu trabalho. Agora a rosa. Nós vamos fazer essa daqui de baixo primeiro. Eu vou trabalhar com esses dois tons. Eu vou começar com o papaya. Aqui pode preencher tranquilamente que o risco vai aparecer, porque o papaya é uma cor clara. Eu vou colocar desse lado aqui para fazer uma sombra. Aqui, ó, atrás daquela rosa de lá. Já vou colocar um pouco mais aqui dentro do miolo. Essa rosa eu vou fazer assim bem simples, tá? Vou terminar aqui com amarelo canário. Nessa área aqui onde as duas cores se encontram, vocês têm que entrar um pouquinho de uma cor dentro da outra, para não ficar uma divisão. Cada entradinha dessas aqui é importante, então respeita o risco, não deixa ficar arredondado. Vou fazer uma coisa que eu acho que vai facilitar para vocês. Eu vou girar o meu pano. Eu vou colocar essa rosa de frente, porque aqui ela tá para baixo. Eu faço sem nenhum problema, mas eu acho que vai facilitar para vocês. Olha, coloquei de cabeça para baixo o desenho, só que a rosa, ela tá para cima, uma posição que é mais fácil de trabalhar. Eu vou escurecer um pouquinho, bem pouquinho a tinta aqui dentro do miolinho. Eu sempre começo embaixo e vou subindo, fazendo um batidinho. Cuidado para não colocar na área toda, tá? Coloque aqui no cantinho e vai subindo, sumindo com a tinta do pincel. Agora eu vou trabalhar o branco. Pouquinha tinta, só no cantinho. Vou começar por essa daqui que tá no meio. Então, eu vou colocar a tinta, olha, pra cá. Tá vendo? Limpei um pouquinho o pincel. Aqui também. Não faça aquela coisa reta. Também não faça quadrado. Meu risco aqui tá quase quadrado. Vai trabalhando. Olha como eu tô fazendo cantinhos. De leve, não comecei dali e fiz isso inteiro. Um pouquinho mais de tinta, ó, desci até o final do risco. Dou uma limpada na tinta. Um detalhe, a tinta da base tem que estar úmida. Ó, não vou começar daqui, começo um pouquinho pra cá. E vou fazendo, ó, trabalhando com o pincel assim, ó, de lado, achatado. Aqui temos uma dobrinha, então eu só puxo aqui um pouquinho. Dou uma disfarçadinha. Já vou deixar a dobrinha pronta. Disfarçando essa tinta. E agora essa daqui, ó, trabalho com a tinta só até aqui. Porque ela tá por baixo, não pode pôr branco aqui. Pego tinta do mesmo jeito, só que vou fazer o outro lado. Então, o que eu faço? Não é pra fazer assim, você tem que fazer assim. Olha como eu virei o pincel. Eu tava aqui, agora eu giro, tá? E coloco o pincel assim, ó, meio de pé. E eu vou fazer a mesma coisa. Coloco a tinta sem fazer aquele redondinho. Ó, eu venho fazendo bicos. E vou puxar exatamente em cima do risco. Aqui dentro dou uma limpada de tinta. Já vou deixar aqui a dobrinha, ó, bem certinha. E aqui a última. Não puxo pra cá, só aqui. Aqui a gente precisa um pouquinho mais. Ó, dou uma limpada. Não pode pôr branco aqui, porque é essa rosa que vai levar o branco.
Tenho aqui uma pincelada, uma dobrinha. Vou fazer mais uma pincelada aqui, dobrinha, né? Porque aqui teríamos uma pétala, mais uma aqui. Abrir ela um pouquinho mais para os ladinhos. Limpando o pincel. Pronto, uma rosa bem simples. Segui o risco exatamente. Posso colocar mais uma pétalazinha aqui e mais uma aqui. Ó, sumiu ali, sumiu aqui. Pronto. Agora nós vamos para esta aqui e também, olha, eu vou torcer o pano para colocar a rosa bem de frente, bem de pé. Esta eu vou colocar o amarelo inteiro. Pronto, base preenchida. Vou fazer a sombra com o papaya. Primeiro, aqui, ó, no cantinho e vou abrindo para fora. Segundo, cada pétala tem uma linha. Eu coloco a tinta embaixo dessa linha, olha, tá vendo? Aqui, ó, essa pétala tá aqui a linha. Eu coloco embaixo e vou dar uma esfumaçada para baixo desse lado, para baixo desse lado. Aqui a gente tem uma pétala no meio, atravessando. Também vou colocar um pouquinho de sombra. Na verdade, aqui pode até fechar, mas eu não vou fechar, vou deixar assim. Restinho, restinho, restinho de tinta do pincel, nem peguei. Vai ficar assim a nossa sombra. Agora, vamos pro branco. A mesma coisa, vou começar nessa daqui que tá no meio, bem no meinho dela. Ó, pra cá, você viu que eu não puxei isso muito, deixei ali, na metade do espaço. A segunda, ela tem uma dobrinha, então eu puxo aqui, ó, por trás da dobrinha. Já posso até colocar aqui, ó. Mas eu vou limpar o pincel aqui dentro também. A próxima, você viu que todas têm dobrinhas, então eu vou pôr o pincel aqui, trabalho com a tinta fazendo ondinhas. Se precisar mais tinta no meio, pegue e termino aqui, ó, retinho. Limpo o pincel pra dentro e já vou terminar fazendo a dobrinha aqui. De novo. Mesmo procedimento. Essa rosa bem simplesinha, para você ter tem espaço bastante para trabalhar com a tinta, para você treinar. A partir dessa, você pode fazer aquelas outras mais elaboradas. Agora eu vou pegar ali em cima de novo, pro lado de cá. Limpo o pincel no meio. Rosa tem que treinar, viu, gente? Esta aqui, ó, ela vem aqui pra baixo. Então, já vou puxar aqui um pouquinho do branco. E já vou fazer aqui essa dobrinha. Aqui também tem uma, já puxei. Outra pétala. Dobrinha. Outra pétala. Dobrinha. Pode até deixar assim, ó, com um pouquinho de excesso de tinta meio arranhando. Essa daqui, vocês viram que ela ficou por trás dos dois lados. Então, a gente põe um pouco de branco só nessa parte aqui, ó, em cima do amarelo. Aqui tem dobrinha, aqui tem dobrinha, tem mais uma pincelada aqui de dobrinha.
Isso aqui já resolve o espaço aqui de baixo. Agora, a gente tem aqui mais 2 dobrinhas, 2 pinceladas, e isso vai fechar ali o miolo. Vou deixar uma maiorzinha. Ó, forma bem simples para vocês conseguirem fazer. O meinho, mesma coisa. Bem aqui, ó, pouquinho de sépia. Vou crescendo com um batidinho. Quando eu faço assim, aqui dentro fica bem escuro. E à medida que vai saindo, vai ficando mais clarinho. Em cima desse escurinho aí, você pode colocar umas 3, 4 pinceladinhas de amarelo. Vou voltar com o meu trabalho no lugar certo. Para concluir isso aqui, eu quero fazer o seguinte: uma pincelada de azul Caribe e uma pinceladinha menor de sépia. Vou fazer uma misturinha, vou dar uma escurecida no azul Caribe. Com esse mesmo pincel, eu vou fazer uns batidinhos aqui no cantinho. Ele vai ficar assim um azul meio esverdeado. Eu só vou fazer uma sujeirinha nos cantinhos. Aqui um pouquinho. Só para não ficar muito plano. Um pouquinho. Aqui um pouquinho. Não encha muito, tá? É só mesmo para dar mais uma textura. Acho que vou escurecer um pouquinho ali. Então, peguei um pouquinho do papaya. Olha aqui, tô sujando aqui com esse papaya nessa misturinha do azul. Fazer um pouquinho de sombra. Só um pouquinho. Então, aqui eu vou colocar ainda umas batidinhas assim, ó, de branco. Não tô fazendo florzinha, tá? É mesmo um batidinho. Só um pouquinho de tinta, tá vendo? Tô colocando bem em cima da área bem escura. Vai simular florzinhas, mas eu não tô fazendo florzinhas. Se você não quiser colocar, não precisa. Isso é uma sugestão. Você vai julgar depois do trabalho pronto aquilo que você quer e o que você não quer. Você pode ficar bem, com bastante liberdade para trabalhar em cima do jeito que você quiser. Bom, agora, aqui. Essa área aqui do branco, da linha da água, da superfície da água, o trabalho tá bem seco. Eu vou realçar um pouquinho. Isso vai fazer ficar mais vibrante. Não se esqueça que isso aqui tem que ficar uma coisa assim bem delicada. Não encha muito de branco. É mesmo para dar um brilho. Olha aqui onde eu fiz e onde ainda não fiz. Eu achei que ficou lindo, gostei desse pôr do sol mais suave. E vocês podem reproduzir só esse, se quiserem, só a casinha, se quiserem. Trabalho concluído, foi bem fácil, todo mundo pode fazer. E esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!